Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais uma palavra de Deus para hoje. Hoje, sexta-feira, 9 de outubro de 2020. Aqui em Colina deu uma chuva boa, graças a Deus, deu uma boa refrescada. E nós estamos aqui para falarmos mais uma vez da palavra de Deus. Já peço que você se inscreva no meu canal do YouTube, curta, compartilhe, participe desse projeto que é levar a palavra de Deus. Vamos pedir para o Senhor falar conosco nessa noite e nós vamos falar a respeito de andar com o Espírito. E veja bem que eu falei não andar em espírito, andar com o Espírito. Mateus 11, 29. A palavra do Senhor fala: tomai vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. A vida com o Espírito é um lago que se renova a cada manhã. Infelizmente hoje existem pessoas muito sobrecarregadas e até mesmo dentro das igrejas. As pessoas são sobrecarregadas por circunstâncias, por problemas e tantas outras coisas. Deus hoje quer nos liberar de toda a carga através desta vida com o Espírito Santo. Gálatas 5, 25 e 26, a palavra do Senhor diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Como fazer para não deixar de andar com o Espírito? Sendo um fervoroso no Espírito e servindo ao Senhor. Conforme Romanos 12, 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Ser fervoroso no Espírito é ser apaixonado pelo Senhor e pelo seu propósito. Infelizmente hoje nas igrejas muitos têm perdido essa paixão. Como a igreja tem perdido essa paixão? Quando nós deixamos as coisas preciosas, quando nós deixamos as coisas preciosas se tornarem coisas comuns, nós estamos nos perdendo na paixão. Hoje em dia o diabo tem tirado o valor de tudo o que tem valor para Deus. É uma guerra, uma verdadeira guerra. João 10:10, a palavra do Senhor diz na parte A do versículo, a palavra do Senhor diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O povo de Deus sempre foi conhecido pela sua alegria em toda a história, porém a igreja perdeu com o tempo, ou está perdendo, o fervor nessa humanização. Quando começamos a depender das coisas externas para ensaiar a adoração e não deixamos o fluir do verdadeiro Deus, conforme está em João 4, 23 e 24, que a palavra do Senhor diz: mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
Muitas vezes as pessoas hoje na igreja precisam de incentivos até de coisas supérfluas e superficiais para tentar demonstrar o fluir de Deus. Para os filhos de Deus, a base de tudo tem que vir de Deus. Ele é a única fonte dentro de nós e tem que ser assim. Nós somos o templo e temos que viver como tal, templo do Espírito Santo de Deus. Cada manhã temos que acordar cheios do Espírito, porque nós andamos com o Espírito. Tem que ser assim. Hoje nós vivemos num mundo muito apático. Romanos 12, 1 e 2, a palavra do Senhor diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A apatia vem sobre nós quando nós nos conformamos com a situação, quando nós nos deixamos achar que as coisas do mundo são normais, podem ser normais para o mundo, não podem ser normais para a gente. Temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos, como nós vamos encaminhar ele. A igreja tem perdido a visão do propósito de Deus. Significa dizer que ela está perdendo o alvo. Uma igreja que vê o propósito de Deus com clareza é uma igreja fervorosa. Os que perdem o alvo morrem no deserto, conforme nós vemos em Números 13, os capítulos 13 e 14. Números 14, 29, a palavra do Senhor diz: nesse deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. A igreja havia perdido, o povo de Deus havia perdido o alvo, que é o próprio Deus. Hoje na igreja, muitas vezes, nós vemos tantas coisas e não olhamos o objetivo principal, o alvo principal, que é o próprio Deus, que é Jesus. O alvo de Deus deve estar estampado em nós. Hoje em dia a igreja tem se voltado mais para a estrutura do que para as vidas. Hoje nós vemos a igreja querendo disputar tamanho, posição, status. E isso é transportado também para os membros. Existem membros brigando dentro da igreja por posição, por status, querendo muitas vezes ser mais santo que outro. Isso não é fervor. Isso é perder o alvo. Fervor é quando você coloca Deus em primeiro plano. O alvo, o plano de Deus tem que estar estampado em você. Não pode ser na aparência, naquilo que os outros veem ou que os outros vão pensar. E eu pergunto, por que o fervor é tão importante? Ele é importante porque ele é primordial na vida da igreja. Ele é uma prioridade. Líderes, pastores, músicos, cada serviço deve ser realizado com paixão a Deus e com amor e paixão pelos irmãos, conforme diz João capítulo 13, nos versos 34 e 35. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não podemos fazer a obra de Deus se não formos apaixonados. Deve ser uma prioridade na minha e na sua vida o que eu amo. E o que eu amo deve ser a obra de Deus. Temos que observar na vida dos discípulos
o que é prioridade. O que queima por dentro deve fazer diferença por fora. O que queima por dentro, você sente o cheiro por fora. E o cheiro deve ser o cheiro de Cristo. Eu sei quanto custou o preço da minha vida para Jesus. Eu não devo ficar preocupado em ser o melhor, mas em dar o melhor para Deus. O melhor para o Senhor da minha vida. Ser apaixonado por tudo aquilo que Deus ama. Esse deve ser o meu proceder. Esse deve ser o meu objetivo. Esse deve ser o meu alvo. E agora, mais uma pergunta. Como restaurar a paixão pelo mover? Olhando para Jesus. É impossível alguém olhar para Jesus e não ficar apaixonado por Ele. Segundo Coríntios 3:18, a palavra do Senhor diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós contemplamos o Senhor Jesus, contemplando o Verbo, contemplamos o Senhor Jesus, contemplando a palavra. Contemplar Jesus é contemplar a palavra de Deus. Podemos contemplar Jesus olhando para o nosso irmão. Podemos restaurar a paixão, retornando ao primeiro amor. Apocalipse 2:4, a palavra do Senhor diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Quantas vezes e quantos de nós não estamos na igreja e já deixamos há muito tempo o primeiro amor? O primeiro amor significa a comunhão com Deus. Deixe que o Espírito Santo ative os seus dons. Muitos não aprendem a desenvolver os seus dons. Efésios 4:8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Muitos enterraram seus dons. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que enterraram seus dons, porque perderam o alvo, perderam o foco, perderam o objetivo. Temos que ajudar a cada um a desenvolver seus próprios dons. E hoje não é o que nós vemos. Hoje nós vemos pessoas, líderes, tentando enterrar o dom do irmão. O irmão já enterrou o seu dom, e existem líderes que fazem questão de manter esses dons escondidos. Não incentivam o irmão a desenterrar, a voltar ao primeiro amor. Temos que voltar ao primeiro amor, porque você que tem essa atitude, saiba que você também está se afastando do primeiro amor. Cada um tem um dom, pelo menos. 1 Pedro 4:10, a palavra do Senhor diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É a partir do natural que Deus dá o sobrenatural. Faça tudo, ainda que seja pouco, mas faça tudo para a glória de Deus. E como nós podemos fazer tudo para a glória de Deus? Identificando os nossos dons, nos santificando. Deus se agrada e unge tudo isso. Nós temos que submeter os nossos dons ao corpo. Submeta os seus dons aos líderes. Submeta os seus dons à palavra de Deus. Não agrada a Deus o enterrar os talentos. Basta que nós vejamos a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, do 14 ao 30. Nós não vamos ler agora,
para não tomar muito tempo, mas você pode buscar essa parábola. É um grande exemplo. A igreja deve ser um lugar onde os dons precisam ser despertados. Viva e ande perto de gente apaixonada por Deus. E eu dou um recado para os jovens. Jovens, olhem para as pessoas apaixonadas por Deus. No trabalho, seja sócio de pessoas apaixonadas por Deus. Não se esqueça de tudo o que Deus fez por você. Se você quer um exemplo negativo disso, o povo de Israel, basta você ler os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Números. E se você quer um exemplo positivo, leia o Salmo 23. O Salmo 103. Seja sempre grato ao Senhor por tudo. E nunca se esqueça do que Ele já fez por você. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos desenterrar os nossos dons, vamos mirar e voltarmos ao primeiro amor, para que nós voltemos à busca pelo alvo que é Jesus. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos unir as nossas forças, para que juntos nós não permitamos que o Satanás afaste ou roube dons e talentos que muitas vezes estão ao nosso lado, dentro das nossas igrejas. Vamos seguir o novo mandamento que Jesus nos deu, que nós nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. E que também nós nos amemos mais e mais, porque nisso todos vão conhecer que nós somos discípulos. E só vão conhecer se nós nos amarmos uns aos outros. Vamos liberar o nosso fervor dentro das igrejas. O fervor é primordial. Vamos deixar de sermos como igreja mais voltados para a estrutura, para o tamanho, de que para as vidas. Muito importa a vida que está do nosso lado. A palavra do Senhor diz que de que vale você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma. Vamos deixar estampado em nós o alvo de Deus. Não vamos fazer como aquele povo no deserto, que se voltou contra Deus e queria inclusive voltar para o Egito. Não vamos perder a visão do propósito de Deus. Vamos combater e lutar contra toda a apatia, porque a apatia só vem sobre nós quando nós nos conformamos com a situação. Vamos orientar os nossos filhos a voltarem a estarem dentro da igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos passar para os nossos filhos o quão Deus é bom para cada um. Essa é a palavra que nós temos para hoje. Não vamos deixar que o ladrão nos roube, porque, como diz em João 10:10, a parte A do versículo, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas a parte B diz:
mas Cristo vem para nos dar vida e vida em abundância. Vamos ser fervorosos no Espírito, vamos ser apaixonados pelo Senhor, pelo propósito de Deus. Vamos andar com o Espírito e no Espírito. Vamos ser fervorosos no Espírito e com o Espírito, servindo ao Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa estar meditando e deixando de lado as circunstâncias e os problemas, porque Deus quer nos liberar de toda a carga através da vida com o Espírito. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde. Lembre-se que foi falado no começo, a vida no Espírito é um lago que se renova a cada manhã. Vamos viver o melhor de Deus em nossas vidas. Que Deus os abençoe. Amanhã estaremos às 7h30 da manhã, falando de mais uma palavra de Deus para hoje. Fique com essa palavra para a sua meditação e vamos agradecer a Deus que tem feito tanto por cada um de nós. Deus os abençoe, que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja convosco hoje e sempre. Receba o meu beijo, um forte abraço e eu te amo em Cristo Jesus. Amém, glórias a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.